Curso Jesus e a Criança. Crianças de todos os lados, de todos os tipos, o flautista está tocando, arrastando as correntes alegres e curiosas das crianças da cidade. Sejamos nós as crianças, seja Jesus o flautista, e nos reúna com seu amor, com sua harmonia, com sua música, que tanto atende os nossos espíritos, para que nós promovamos a grande mutação, a mutação de nós mesmos. Mudando a nós mesmos, mudando a cidade, o mundo, o universo. Faça em você a mudança que você propõe para o mundo, disse Mahatma Gandhi, um dos maiores agentes de mudança contemporâneos. Que nós ouçamos Gandhi e Jesus, que também disse: o reino dos céus está dentro de nós. Ninguém promove mudança fora se não estiver alicerçada dentro. Tenhamos consciência que o mundo está mudando, informar os espíritos. Tenhamos consciência também, porém, que nós só nos habilitaremos a estar no mundo transformado se nós mesmos promovermos essa transformação ou essa regeneração dentro de nós mesmos. Muito bem, o curso Jesus e a Criança é um curso que vem de uma releitura de O Pequeno Príncipe, promovida à luz do Evangelho, fruto de estudo de alguns anos, e que resultou no livro Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe, recém-lançado. É desse livro que nós vimos estudando capítulo e capítulo aqui, trazendo para os amigos, para as amigas. E hoje o capítulo é simplesmente transformando veneno em remédio. Quem conheceu alguma coisa superficialmente, como eu, de homeopatia, sabe que são muitos os remédios da homeopatia que têm nome de veneno. Cicuta, por exemplo. Porque veneno e remédio dependem da dose. No dizer da homeopatia, da dinamização, da diluição de um remédio, de um veneno se obtém um remédio. Essa ideia da diluição é a ideia central pela homeopatia da transformação de veneno em remédio, que é a regeneração. Nós vemos nos envenenando há muito tempo. Mágoas, culpas, mágoas, culpas, mágoas, culpas, cada vez que alguém erra conosco, cada vez que nós erramos com alguém. Mágoas, culpas, mágoas, culpas, mágoas, culpas. Estamos intoxicados na alma e, consequentemente, no corpo. Maravilha. Vamos ver essa regeneração. Vamos ver essa transformação de lixo em matéria-prima, que é a reciclagem. Vamos ver essa transformação de veneno em remédio, que é a regeneração interior. Vamos lá? Então o capítulo tem esse título, é o capítulo 17, Transformando Veneno em Remédio, do nosso livro. A separação em capítulos obedece à separação de O Pequeno Príncipe. E aqui vamos fazer a leitura do livro Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe, comentando
retirando, buscando dele as pérolas, os remédios que nós pudermos. Vamos lá. Em busca da visão ampla de nosso planeta, Antoine confessou haver enxergado a importância das pessoas. Então, lendo de novo, não é enxergado. Em busca da visão ampla de nosso planeta, Antoine confessou haver exagerado na importância das pessoas. Situando, contextualizando, O Pequeno Príncipe é uma história de uma criança que habitava um planeta muito pequenininho, que tinha como habitante apenas ela, a criança, uma flor e alguns vulcões. Brotavam no solo desse planeta uma quantidade grande de baobás que, apesar de surgirem pequenos, quando cresciam, tinham o potencial de destruir o planeta, porque são árvores enormes e as suas potentes raízes ameaçavam rachar o planeta. A ameaça de rachar o planeta é tão presente nesses nossos tempos de polarização, de radicalismos, de ódios, de guerras tradicionais e comerciais. Então, o Pequeno Príncipe foi depois viajando de asteroide para asteroide, conhecendo outros planetóides que também tinham apenas um habitante, até que ele chegou à Terra. E chegando à Terra, no capítulo anterior, Antoine fez um inventário situando na Terra os personagens que o Pequeno Príncipe havia encontrado nos planetinhas, nos asteroides. E aqui ele começa o capítulo dizendo isso. Em busca da visão ampla do planeta Terra, Antoine confessou haver exagerado na importância das pessoas. Apontou Antoine que, na verdade, a humanidade ocupa muito pouco lugar na superfície da Terra. Tanto é que nas imagens de grandes alturas nem se vê o ser humano. A imagem de satélites da Terra não contempla seres humanos. Confirmando isso que ele está dizendo aqui. A humanidade ocupa muito pouco lugar na superfície da Terra. E disse isso sabendo que as pessoas grandes, que é como o Pequeno Príncipe chama os adultos, as pessoas grandes não acreditariam que a humanidade ocupa muito pouco espaço na Terra. Do alto, elas sequer são vistas, as pessoas. Mas cá embaixo, julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se gigantes como os baobás. Muito interessante essa comparação. Porque é justamente pelos seres humanos se julgarem gigantes, quando na verdade são invisíveis de tão insignificantes, que os seres humanos da Terra também ameaçam rachar o nosso planeta. Isso está tão evidente nesses nossos tempos, não é? Imaginam-se gigantes como os baobás, mas não são. Pretensiosos se veem mais do que são. Imaginam-se porque não são. Necessitam parecer mais aqueles que se supõem menos. Mas também são porque se imaginam. Aqueles que se acham mais se tornam mais como bexigas cheias de mais que estouram, obcecadas por serem mais demais. Veja se esse
nosso raciocínio não serve para esse momento que nós estamos vivendo. Por quê? Fazemos caixas enormes e vistosas quando julgamos que o nosso presente é muito insignificante. Por quê? Algumas autoridades assinam os seus decretos com canetas grossas, deixando a sua assinatura em enorme destaque nos documentos. Por que não só as autoridades que promovem as guerras comerciais, mas todos nós exageramos tanto em nós mesmos? Exageramos nossa inteligência, nossos talentos. A autoidolatria é a marca preponderante da humanidade. A autoidolatria é o egoísmo, raiz de todos os males. Então, as pessoas grandes, os adultos, não são como os baobás, mas se imaginam. Pretensiosos se veem mais do que são. Imaginam-se porque não são. Necessitam parecer mais aqueles que se supõem menos. Quanto menor a pessoa se acha que é, mais veste um personagem de gigantismo, de força, de poder. Mas também são porque se imaginam. Aqueles que se acham mais se tornam mais como bexigas cheias demais, que estouram obcecadas por serem mais demais. O destino dos que se inflam é estourar como bexigas. É isso, exatamente isso que nós estamos assistindo. No Brasil, pessoas que se incharam demais se estouraram, foram para as cadeias, estão indo para as cadeias, bexigas que estão estourando às nossas vistas. No mundo, as bexigas também estão muito infladas. E é praticamente certo que irão estourar à vista de todos. Os que não reconhecem suas sombras e luzes não podem se iluminar. Tem, na verdade, 3 problemas. Os problemas em si, a inconsciência deles e a ignorância da solução que todos nós trazemos dentro de si, dentro de nós. Essas pessoas baobás, que simbolizam o orgulho, que representam, que são, no caso, todos nós, compõem um espelho interessante, útil, como todos os espelhos, para a reflexão e reharmonização. Não é para isso que servem os espelhos? A psicologia não fala que o outro é um espelho para o eu? Tenhamos a certeza. Os megalômanos, as bexigas inchadas, foram colocadas para nós nos vermos a nossa arrogância e o nosso orgulho. Negligentes com o que desenvolvem em suas cabeças, nós somos negligentes com o que acontece dentro de nós, e confrontadas com ameaças que suas crenças tornam enormes, os megalômanos veem perigos, conspirações por toda parte. Tudo se transforma em terríveis ameaças, terríveis monstros, que eles guerreiam como moinhos de vento. É a cena de Dom Quixote de La Mancha, de Cervantes,
em que Dom Quixote se depara com moinhos de vento, com suas enormes pás, e olha onde ele vê gigantes com enormes braços. E ali tem uma batalha terrível, enorme. Imagens de nós mesmos, espelhos que foram colocados pela vida para nós nos revermos pela reflexão e nos reharmonizarmos. Negligentes com o que desenvolvem em suas cabeças e confrontadas com ameaças que as suas crenças tornam enormes, essas pessoas baobás vestem defesas pesadas e inúteis, perdem a espontaneidade. Todos esses são personagens de si mesmo. Perdem a alegria, a curiosidade, inviabilizam e invisibilizam suas crianças interiores. Nós aprisionamos nossas crianças interiores nessas couraças, atrás de espadas, lanças, escudos, inviabilizando e invisibilizando nossas essências, nossa criança interior. Por isso as pessoas grandes não veem os diferentes, não enxergam nem ouvem suas próprias crianças, doentes de gigantismo. Rodeados de ameaças imaginárias, fazem da vida uma guerra invisível, impossível de vencer. Num dos seus momentos mais marcantes, guerreou contra moinhos de vento, nos quais via gigantes terríveis. Enfim, adiam seu nascer de novo e atrasam sua entrada no reino. Mas nós, que chegamos até aqui nesse relato de viagem, não estamos condenados a ser assim. Assim como uma mãe anuncia para o filho que vai chover para que ele leve um guarda-chuva, não como praga, mas para que ele se previna e sofra menos, Deus, nossa mãe, coloca esses megalômanos, esses loucos que veem gigantes ameaçadores por toda parte, como espelhos para nós mesmos. Nós que chegamos até aqui nesse relato de viagem, que é o Pequeno Príncipe, que é o Evangelho, ambos os livros são relatos de viagem. Não estamos condenados a ser como Dom Quixote, como as pessoas grandes de O Pequeno Príncipe, como os fariseus e escribas nos Evangelhos. Não porque vejamos mais, mas porque percebemos nossa cegueira e nossos venenos, passo gigantesco. Bem-aventurados, felizes são aqueles doentes que se reconhecem doentes, porque abre-se diante deles uma enorme perspectiva de cura. Nós amamos o Pequeno Príncipe, valorizamos e acolhemos a criança, percebemos que ela ergue os olhos, mesmo diante da cobra solitária e venenosa. Até aqui temos sido a cobra, que tem adiantado determos tanto conhecimento se nos fazemos tóxicos e letais. Temos usado nossa inteligência para o mal, para a destruição, para o assassinato, para a humilhação, para a dominação, para a exploração.
No fundo, somos crianças solitárias. Essa nossa profundidade tudo faz para se rever e revisitar os asteroides, nosso passado de conflitos e isolamentos, e elevar-nos às estrelas, nosso futuro de amizade e fraternidade. Isso acontece tudo em nossa profundidade. Estamos deixando o homem velho, empurrando a mãe para nos darmos a luz. Em primeiro lugar, nós temos, como todos os doentes, que aceitar o diagnóstico. Temos sido baobás e serpentes. Temos sido orgulhosos como os baobás e deturpadores de nossos potenciais, de nossa inteligência, como as serpentes. Em segundo lugar, temos que fechar a boca em autodisciplina. Importante não aumentarmos o problema, não fincarmos nossas raízes, nossas presas, não espalharmos nossos venenos. Então, o primeiro passo, ter consciência do nosso problema, de que nós somos venenosos, nós somos arrogantes. Em segundo lugar, fechar a boca para, como cobras, não espalharmos nossos venenos. Em terceiro lugar, é fundamental o autoconhecimento. Sem reconhecer nossos limites, como avançar sobre eles? Sem conhecer nossos potenciais, como realizá-los? Conhecermos-nos nas nossas sombras e nas nossas luzes é o grande caminho de transmutação dos nossos venenos em remédios. Em quarto lugar, conquistada assim a humildade, precisamos abrir novamente a boca. Agora a serviço dos sábios, para, transformando o veneno em soro antiofídico, curar aqueles que envenenamos, até que, tomando gosto, simplesmente vivamos para curar. 12º passo do AA. Um viciado se avança na sua cura, conforme ele ajuda outros viciados ainda mais complicados que eles. Porque é dando que se recebe, ensinou Francisco de Assis. Tudo é preparação para um dia amadurecermos na tarefa de ajudarmos outras pessoas. Todo mundo que se ajuda vê mais espelhos. Todo mundo que vê mais espelhos se arruma melhor, se melhora. Em quarto lugar, conquistada assim a humildade, precisamos abrir novamente a boca, agora a serviço dos sábios, como uma cobra que inocule soro antiofídico. Precisamos ajudar o máximo de pessoas a não se envenenar com pessimismo, com negativismo, com medo. A serviço dos amigos espirituais para, transformando o veneno em soro antiofídico, curar aqueles que envenenamos, até que, tomando gosto, simplesmente vivamos para curar. Auxiliares de Bezerra de Menezes, de correntes maravilhosas de cura, de Jesus Cristo, Francisco de Assis, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Buda. Esse é o processo para nos tornarmos sábios da luz. É o processo de cura da estreiteza do egoísmo, que só vê a nós mesmos, que é a base de toda a violência. O feminicídio vem de nos supormos homens, o racismo vem de nos supormos brancos. A exploração vem de nos supormos ricos. São as ilusões da carne, Maia, Matrix, que são a base de toda a violência. Quando descobrirmos a realidade espiritual, cada vez que
aprofundarmos a nossa consciência espiritual, perceberemos que não somos nada disso, que tudo isso com o que nos identificamos é mera roupa. Espíritos não têm sexo, não têm raça, não têm classe, não têm nacionalidade, não têm ideologia. Que lindo entrever esse nosso futuro. Que lindo perceber que um dia nos despiremos de tudo isso com que hoje nos identificamos para nos curarmos da violência, da agressão, para nos pacificarmos. Porque somos muito diferentes, opostos, guerreiros, quanto mais superficiais. Quanto mais nos interiorizamos, quanto mais avançamos rumo à nossa própria essência, somos todos iguais. Já não é assim no raio-x? Pessoas de classes, raças, sexos diferentes vão ficando todos extremamente parecidos no raio-x. Avançando para além do corpo, nós, em profundidade, somos todos iguais. Todos nós, no fundo, somos deuses. A fagulha do Criador, o self, o homem novo, o eu maior, é o mesmo em todos nós. Sempre lembrando o cumprimento indiano do Namastê. O Deus em mim reconhece, respeita e ama o Deus que habita em você. É a paz, é a igualdade, é a fraternidade. Todos filhos de um mesmo Pai, todos sendo um mesmo Pai, todos sendo iguais perante a luz. É auspicioso. Essa cura do egoísmo rumo ao amor, essa cura da estreiteza que nos leva à violência para a profundidade, que nos traz a fraternidade, por exercícios cotidianos persistentes de nos colocarmos no lugar do outro, de mais do que isso, de fazermos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Esse é o mecanismo de transformação do veneno, do egoísmo, em remédio. A fraternidade, a compaixão, rumo ao amor. O remédio mais puro, o remédio mais lindo, a panaceia, que cobre a multidão dos pecados, que cura a infinitude das doenças e desarmonias. Entrever essa trajetória da transformação do veneno em remédio, da transmutação, da reciclagem profunda, da viagem entre o não ser do egoísmo para o ser profundo e todo-poderoso do amor, porque Deus é amor, amplia, expande, fortalece, lucidifica, encoraja a criatura. E aqui vai nossa oração, para que todas as criaturas da terra, do reino angélico, hominal, animal, vegetal e mineral, porque em todos eles habita um princípio espiritual, todos nós, expandindo ao máximo que nos for possível a nossa perspectiva de vida, vejamos em tudo e em todos nossos irmãos. Em Deus nosso Pai, dizendo não mais com os lábios, mas já com as palavras do coração, Pai nosso, que está em todas as criaturas, em toda parte, em todas as situações, que não é uma imagem concreta, mas é
uma abstração. Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o vosso nome, e Deus não é Alá, não é Jeová, Deus é amor. Que venha o teu reino de amor para a nossa terra. E que nesse reino seja feito o teu mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que o pão nosso de cada dia, e que o nosso alimento como Jesus seja fazer a vontade do Pai, nos seja dado a cada segundo da vida. Perdoemos os outros como nós precisamos ser perdoados. E aprendamos de uma vez que só nos libertaremos de todo o mal quando não cairmos mais em tentação. Que assim seja. Paz e bem, graças a Deus. Não temos aqui, no Face, por algum motivo, nenhum dos nossos amigos que sempre compartilham conosco esses espaços. Saudamos todos e estimulamos aqueles que entenderem que esse nosso momento faz sentido a compartilharem, a multiplicarem o pão, que certamente parte de muito mais alto e que nos cabe partir e nutrir a nós mesmos, aos outros, a toda a criação. Graças a Deus, muito obrigado pela presença e até a próxima.